Está lá embaixo. Satanás? Tá. Alguns acham que foi Satanás que fez o mal. Não existe o bem e o mal. A vida e a morte, a justiça e a injustiça, né? A obediência, a desobediência, tudo isso por quê? Como nós vimos na oração inicial, chamada conversa, diz que nós reconhecemos que Deus fez tudo aquilo que é bom. De fato, foi Ele que fez. Deus que criou tudo aquilo que existe, as coisas visíveis e as invisíveis. A natureza, com toda a sua riqueza incalculável. O homem e a mulher. E Deus os fez bons. Quando conclui a obra da criação, diz no livro do Gênesis, que Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. Muito bom. Quem fez o mal? Quem prejudicou esta obra? Quem trouxe então esta realidade? A gente aprendeu de fato que o mal pertence ao diabo, Satanás, ao inimigo. Não que isso esteja errado, mas é preciso a gente ir mais longe para compreender esta realidade. Deus fez um homem livre. Livre. Você é livre. Eu também sou. Você e eu somos livres para escolher entre o bem e o mal. Entre obedecer e desobedecer. E fazer a vontade de Deus ou não. Atender os nossos próprios apetites. E nós temos feito uma coisa e outra. Todos nós, se já existe a opção entre nós, seja Pai, seja Deus, já fizemos o bem e o mal. Todos nós. Já obedecemos a Deus, é muito, mas também desobedecemos. Muitas vezes. Isso porque nós somos livres, é o livre-arbítrio. Deus não nos fez como escravos, Deus não nos fez a rotação de modo que nós não fôssemos capazes de fazer algo que eu contrariasse. Não. Nós podemos contrariar Deus. Se eu perguntasse, Deus manda em vocês? Diriam sim, Deus manda em nós. E eu digo que não. Deus não manda em nós. Deus não manda em vocês. Se Deus mandasse em você e mim, nós só faríamos só a sua vontade. Deus é todo poderoso, mas Ele nos fez assim. Esta é a questão da primeira leitura. Deus, quando terminou a sua criação, entregou tudo ao Adão. Está aí, ao vosso dispor. Aproveitem, fiquem à vontade. Não tenham misericórdia. Comam de tudo, de todos os frutos. Menos, atenção, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deste não podereis comer, sob pena de morte. Nem toquem. Mas uma coisa chamada curiosidade. Lembra? Curiosidade. É aquilo que Ele nos leva a ir atrás daquilo que não deveríamos. Procurar, mexer, entrar onde não deve, tocar onde não deve, comer o que não deve, experimentar o que não deve, ir o que não deve. Curiosidade. E o que nos move essa nossa curiosidade são as nossas emoções, movido pelo nosso prazer, de gozo, de bem-estar, de satisfação. As emoções. As emoções são muitas. Alegria, tristeza, raiva, medo, terror, nojo, simpatia, empatia, muitas outras coisas. Nossas emoções. Que mexem conosco, mexem com a nossa estrutura, mexem com as nossas ações. Dependendo do que acontece, da informação, da notícia, você se transforma.
Você pode estar alegre e passa a ser uma pessoa triste imediatamente, ou pode sair de um momento de aflição, de sufoco, de medo e de repente de alívio para o alívio, dado de uma nova informação importante. Você pode estar muito sereno, tranquilo, de boa, mas de repente uma pessoa te tira do sério, te provoca, mexe no dedo da tua ferida, puxa o teu tapete, te prejudica alguma coisa, você já sai da serenidade, já se altera, se agita, fica nervoso. Dependendo do seu grau de nervosismo, você pode até partir para cima. Agora, Deus também nos fez não só com emoções, mas também com razão. A razão é como a lâmpada que se acende diante de uma realidade. Ele ilumina a realidade, aponta as consequências, os prejuízos que uma determinada ação pode fazer. A luz, a razão, ela ilumina a sala que estava escura, quando você estava perdido. Agora, você foi iluminado, você sabe que existem possibilidades. Podem ter uma resposta positiva, agradável, mas também a relação pode te levar a um prejuízo. A razão é a consciência moral do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é desonesto, do que é injusto. Então, a razão é a consciência moral, tá, que nos leva a tomar uma decisão segundo os critérios, sejam religiosos, éticos, que nos leva a uma ação boa, justa. Sem esta consciência moral, a gente faz aquilo que dá na cabeça, aquilo que as emoções provocam. E aparentemente se apresenta até muito bom. Quando a nossa razão não tem condição de resolver, ela é tomada pelas emoções, aí vem a nossa consciência. A nossa consciência, que ilumina, que toma conta e pode determinar a ação, a decisão. Agora, quando nós agimos somente pelas emoções, esta se sobrepõe a razão, se sobrepõe a consciência, e aí a gente cai no erro. As emoções são movidas pelo prazer. Você não pode comer determinada comida. Você quer comer, você é apetitosa, vem logo ao paladar, você sente já o gosto na boca, já dá água na boca, você não quer essa comida. Mas não pode, te faz mal, mas é essa que você quer. E comê-la a prazer. Quem sabe aquela comida gordurosa que você está proibido de comer, é ela que te dará prazer. Está realizando na boca sem dor dos outros. É isso que esse namoro. Aquela bebida, aquele cigarro, entorpecentes, aquela companhia, aquele dinheiro, aquela comodidade, aquela situação que não te é ético, é favorável, mas que aquilo te dá prazer, te arrasta. Então, prazer ele move as nossas emoções. Toda hora, todo instante. Mexe com a gente, fisiologicamente, emocionalmente, tudo. Estamos movidos pelas nossas emoções, nossas prazeres. A razão, minha gente, é movida pela vontade, pela consciência. Tomar consciência disso. Isso aqui não é bom, não. Nesse primeiro momento aqui até parece vantajoso. Sair com essa pessoa, ganhar esse dinheiro, levar essa vantagem aqui. Mas isso vai me trazer felicidade? Isso vai me trazer bem? Isso vai trazer felicidade a outra pessoa? Isso vai trazer felicidade também para a minha comunidade? Para a minha sociedade? Isso é a consciência iluminada. Na hora da decisão, meus irmãos, é a hora da dúvida mais difícil. Tomar uma decisão é ser radical, é ser crítico, é ser verdadeiro, é ser honesto, mas isso custa caro. Custa caro. O que é melhor? Ganhar um dinheiro fácil, que não tem direito de ganhar? Ou renunciar, ou passar por uma necessidade? E quem sabe, deixa a galera para cá. Se tivesse pego aquele dinheiro, se tivesse
viver perturbado por uma má ação que te acompanhará. Porque, diga uma coisa, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós praticamos, os nossos erros que nos trazem grandes consequências, não poderão ser corrigidos. Nós não poderemos voltar atrás. Vamos ter que levar para a nossa vida toda. É verdade que nós podemos reparar alguns males, podemos reparar prejuízos. Se eu roubei uma pessoa, eu posso devolver, mas eu não devolvo mais a confiança. Pode devolver o valor, mas a confiança nunca mais será aqui. Quem trai a esposa, quem trai o esposo, pode até receber o perdão, mas nunca terá a mesma confiança da esposa, nem do esposo, nem da namorada, nem do patrão, de ninguém. Nunca vai ter a mesma confiança. Poderá ter o perdão? Sim. Agora, gente, aquilo que nós fizemos no passado, os nossos pecados, não são eles que deverão nos definir nesta vida. Mas aquilo que nós tomamos consciência hoje é aquilo que nós fazemos para eles daqui para frente. Nós não chegamos no fim ainda. Nós não concluímos a nossa carreira. Deus nos dá possibilidades para acertarmos, para repararmos aquilo que é possível, para decidir, para escolher diferente, para fazer diferente, para a gente alcançar a felicidade, o bem para nós. O Adão e a Eva estão diante dessa realidade. Não comam. Tem tantos frutos aí sobrando no sinal, Adão. Mas a curiosidade, a Bíblia chama de tentação. A tentação. Tentação não vem de fora. A tentação não vem do inimigo. Viu, Satanás, como disse agora há pouco? A tentação não vem do outro. A tentação vem de dentro. O que Jesus disse? Não é o que está fora, ou o que vem de fora que torna o homem puro, mas é o que sai do seu interior. As más inclinações, os pensamentos, a maldade, os roubos, o assassínio, a adultério e por aí vai. Falta de juízo, ele conclui, né? Por falta de consciência. É isso que nos torna impuros ou errados, nos leva ao erro. Não fique jogando culpa na serpente. Melhor, o Adão jogou culpa na Eva. Não, eu nem queria. Mas pegar a Eva que eu todo. Essa mulher não é de irmão. E essa mulher que fez greve. Ele disse que não foi esse tipo, acabou tudo entre nós. E quando não tem jeito, essa mulher me perreia. Eu estava tão sossegado, o senhor me deu essa dor de cabeça. Aí eu comi. Aí eu não entendi. Porque fizeste isto. Senhor, foi a serpente. Era de manhã de tarde, ele não dava trégua. A serpente ia precisando, ia tentando. E a gente todo dizendo: come, mulher, é boa, é doce, é agradável, é suculenta, vai te fazer inteligente, vai te fazer como Deus. Mas não vai pegar. Aí. Quantas vezes a gente também diz isso? Eu tentei resistir, foi muita luta e tal. Eu não queria ir, eu não queria tomar, eu não queria experimentar, eu não queria fazer, mas eu não queria pegar. É somente demais. Não, você se deixa levar pelas emoções, pelas provocações. A decisão foi tudo, tu eras livre e eu também, para não fazer, para não desobedecer, para não pecar. A decisão foi nossa. Como foi para Adão e Eva. Foram lá. Esse trecho traz para nós a explicação, essa pergunta que eu fiz no início. Como o pecado entrou no mundo? Como o mal entrou no mundo? Entrou porque o homem livre escolheu fazer. Livremente. Então, daqui para frente, atenção, dos teus erros, das tuas mazelas, das tuas infidelidades, dos teus pecados, não fique jogando culpa no outro. Assuma você a sua culpa, assuma você o seu erro. Então, pouco, fique jogando culpa no diabo, viu? O diabo é tão quietinho. Você fica jogando culpa no diabo. O prazer está dentro das paixões que vêm do coração. As paixões mexem com a gente. E eles nos levaram a tantas vezes a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E por isso nos afastaram da família de Deus. Porque nós não fazemos a sua vontade. Esse trecho do Evangelho traz, na verdade, 2 ou 3 situações. Primeiro, sobre a atuação de Jesus, a sua missão. Isso era tão forte, tão intensa na vida de Jesus, quando ele assumiu o ministério de anunciar o reino de Deus, que até a sua família se incomodava com isso.
A família estava incomodada, disse que vieram para agarrá-lo. Você pode completar, segundo vamos agarrá-lo à força. Vieram para agarrá-lo à força e levar para casa. Olha, rapaz, você não vai mais em casa, você não aparece, você não toma banho, você não come direito, você deixa o tempo para comer, você não está se cuidando, você não está cuidando das suas coisas. Olha, vamos levar a força. Enquanto que os fariseus, os escribas, os mestres da lei, criticavam Jesus e para desacreditá-lo diante do povo que já o estava seguindo, diziam: este homem está possuído pelo demônio. Ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebul, ou seja, pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Esse homem não é de Deus. Mas também já tinham dito que João Batista estava endemoniado, e assim tantos outros que provocavam, que criticavam aquela postura dele, porque ia contra aqueles sistemas. Jesus então vai dizer: olha, todo pecado tem. Então, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é pecado eterno. Isso aqui é muito grave. Onde está o pecado deles? Está, ou consiste, naquilo que eles estão, na sua crítica, naquilo que eles estão falando em relação a Jesus. Eles dizem: a ação dele não vem de Deus, ou seja, não é do Espírito Santo de Deus, mas a ação dele vem do demônio, do inimigo. Isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Falar contra Deus, anunciar Deus, negar, melhor uma palavra mais forte, negar Deus. Blasfêmia, e não há perdão para esse pecado. Por quê? Porque você está negando a força de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus. Quando se nega isso, não tem mais nada. Quem não acredita, por exemplo, que a confissão traz o perdão dos pecados, tem pecado contra o Espírito Santo. Quem não acredita na Eucaristia, a transubstanciação do pão e do vinho, do corpo e sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, invocado pelo sacerdote e ministro, consagrado ungido para isto, é pecado contra o Espírito Santo. E assim os demais outros sacramentos da igreja, e por que não dizer toda a ação ministerial da igreja, conforme a vontade do seu fundador, Cristo? E quantos estão atentando contra isso? Quantos estão blasfemando contra a igreja, contra o seu ministério, contra os sacramentos? Quantos? Dá pena. É uma preocupação. Quantas pessoas negam essa realidade? Quantas pessoas negam a ação de Deus por meio dos seus ministros, por meio da igreja? O ministério da igreja. A igreja é obra divina. A igreja dispensa os sacramentos. A igreja realiza, quando ela continua a obra salvadora de Cristo. De Cristo. Como pode alguém dizer que a igreja não é de Deus, a igreja é a Babilônia, o Papa é o anticristo? Outras coisas desse tipo. Também nos cuidar quando a gente ouve essas coisas, porque nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé cristã. Nós precisamos defender aquilo que nós cremos, como Paulo disse. Eu creio, nós cremos que é isto que nós anunciamos. O quê? Cristo morto, Cristo sepultado, mas Cristo ressuscitado. Ele subiu ao céu, está à direita do Pai e garante para nós. E esta fé nos leva, como Cristo vê as coisas invisíveis, que somente pela fé são capazes de ser vistas. Pois sem a fé, nós só vemos aquilo que é palpável, visível. Ele disse: se nós habitarmos em Cristo, nós permanecemos em Cristo, o nosso homem, igual o nosso homem exterior, vai se acabando pelo velho, sei lá, a figura, a semelhança, vai se deteriorando. O nosso homem interior, o ser espiritual, vai se renovando em Cristo Jesus. Se permanecermos nele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É isso que nós confiamos na ressurreição e na vida eterna. Se perdermos isto, não nos restará nada. Triste do homem, triste da mulher, que não tem fé na esperança da ressurreição.
Depois, a outra questão do Evangelho de hoje, sobre a pertença à família de Jesus. Esse texto é um texto emblemático que traz muitas questões, porque alguém já deve estar se perguntando, mas Jesus tinha irmãos? Chegaram sua mãe e seus irmãos, diz o texto. E aí? Existem muitas explicações para isso, tanto parece que às vezes não consegue chegar à plenitude, ou não esclarece tanto, como é que era isso? A grande questão, Jesus teria irmãos, ou seja, Maria teria tido outros filhos com José, o seu esposo? Não há provas nem de uma coisa, nem de outra. Não há provas que Maria não tenha tido outros filhos, não se pode provar isso. Não há registro, não tinha como naquela época mas registrar isso aqui. Mas também não há prova alguma de que esses irmãos que se falam aqui não sejam simplesmente parentes, que eram todos chamados de irmãos naquela época, os parentes mais próximos. Mas também não posso provar carnalmente isso que era isto mesmo, porque deixaram de ser os irmãos biológicos. E se fosse? Você está gravando, até ler essas coisas. E se fosse? Teria algum problema? Teria algum problema se fosse irmão de Jesus? E não teria. Se José e Maria tivessem coabitado, tivessem tido outros filhos, 2, 3, 4 meninos, e aí? Qual o problema? Não eram esposos? Não eram santos? Deus não os casou, não os entregou no amor? Não os consagrou no amor deles? Mas eu não estou dizendo que tá bom. Eu estou dizendo que não teria nenhum problema, pelo menos da minha parte, não mudaria em nada. Ela continuaria sendo santa. E permanecerá sendo santa, como São José fala no texto. Não se preocupe com essas coisas, com esse detalhe. Não é isso o mais importante? O mais importante é a pessoa de Jesus, filho de Deus. E filho de Maria. A importância de Maria para a igreja é porque ela é mãe do Filho de Deus. Porque ela foi obediente até também junto com ele. Fiel. A vista da importância dela. O exemplo para nós de santidade e fidelidade. De escuta da palavra e de colocar a prática. E aí a gente fecha com essa expressão. Ele diz: quem são? Minha mãe, meus irmãos, meus parentes. Quem são meus familiares? Senão aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Por outra palavra, é aquele que faz a vontade de Deus. O que nós temos que fazer, minha gente? O que nos resta? Se preocupar com tantas coisas? Com tantos detalhes? Com tantas rituais? Com tantas regras? Não! O que nos resta? Uma coisa: fazer a vontade de Deus. Só isso. Faça a vontade de Deus. E não te faltará mais nada.